A Nintendo... De hoje é sobre a Nintendo, meio que uma historinha básica da Nintendo aí, que vocês claramente conhecem, né? Pelo amor de Deus. Quem nunca jogou um console da Super Nintendo? Eu. Não, você já jogou sim. Não. Já sim. Qual? Não, Nintendo 64 não é Super Nintendo. Não, mas Super Nintendo... Isso foi uma partidazinha de corrida, isso porque seu irmão de 3 anos de idade tava jogando e eu acompanhei. Eu nunca joguei. Mas você mesmo que nunca jogou um console da Super Nintendo, assim como a Zirinha, você pode ter jogado o Super Scans, que é aquele emulador de Nintendo, Super Nintendo, que o povo colocava num discozinho pra você colocar no... Desculpa. Que eu não joguei, no caso. Que você colocava no PS2, que tinha os jogos do Mario, jogos RPG, entre outros, Donkey Kong, você poderia jogar no seu PS2. Tava errado, pirateado, mas você jogava. A Nintendo foi fundada em Kyoto em setembro, no dia 23 de outubro... Eu falei setembro e outubro, mas no dia 23 de setembro de 1889. Acertei. O fundador da Nintendo foi o Fusajiro Yamauchi. E ele fez, né, o console da Nintendo. Primeiro console, né, publicado pra gente jogar. Em meados dos anos 70, lançaram o primeiro jogo depois da morte do fundador, claro, depois de ter vindo aí 2 carinha depois dele. Porque, na verdade, era mais focado para jogos de carta, tabuleiro? Não, só carta mesmo. Roteiro. Então, e aí era só focado para esse tipo de jogos, só que aí eles começaram a perder para algumas empresas, como por exemplo a Bandai para Atari, porque essas duas empresas já estavam lançando jogos eletrônicos aí e eles ainda estavam no baralho, né? Que triste. Ainda tava no Uno. Aí eles foram lá e lançaram o primeiro jogo eletrônico, que foi o Game Watch, que era um jogo para fliperama. E aí deu início à fabricação de jogos eletrônicos em meados dos anos 70 para os anos 80. Os consoles que mais fizeram sucesso no Super Nintendo, que é o queridinho das pessoas, é o famoso SNES, o Super Nintendo, ou mais conhecido como Nintendinho, que hoje em dia tem a miniatura dele, ele em forma pequena mesmo, e nós não temos ele aqui pra mostrar pra vocês, mas a gente pode colocar a imagem dele aqui, vocês vão ver. O console da Super Nintendo, o queridinho das pessoas, ele tinha os jogos mais famosos, que era o Super Mario World, que muitas pessoas tentaram passar. O mais engraçado de Super Mario World é que você, além de passar cada fase, você tinha coisas que você ia levando para as próximas fases. Isso é o óbvio de cada RPG. Mas o engraçado do Super Mario World é que você não só tinha o Yoshi, como o Yoshi azul, o Yoshi vermelho, o Yoshi amarelo e o Yoshi pequeno. Que o Yoshi pequeno, quando você encontrava ele, o Baby Yoshi, eu não sei como é que você chama o Yoshi pequeno. Mas, sei lá, quando o Yoshi saía do ovo, ele saía pequeno, você tinha que alimentá-lo pra ele crescer e você montar nele. E cada Yoshi de cada cor tinha um poder diferente. Eu achava isso maravilhoso. O Yoshi azul, ele voava sozinho. Não sozinho, você tinha que ficar apertando lá o A até o botão, até seu dedo furar. E também tinha vários inimigos. Os inimigos iam, né, ficando diferentes a cada fase. Eu gosto da fase antes do segundo castelo do Super Mario World, porque a fase antes do castelo dessa fase, ela mostrava uns caras que você nunca tinha visto nas outras fases. Que era uns carinhas vermelhos, que quando eu era criança eu chamava aqueles caras de ketchup. E esses carinhas, eles eram, tipo, sem noção. Eles desciam num balão, assim, num paraquedas. E tinha trocentos deles, assim, descendo. E você ficava com ódio mortal. Que se você pulasse, se você estivesse com o Yoshi, ele corria na velocidade da luz. Você nunca mais encontrava ele. Também tinha o pato. Viagem no tempo. Também tinha o pato. É um pato que ficava jogando, acho que... ele jogava carimbo. Que da hora! O controle... Eu vou falar disso no vídeo. O pato, ele ficava em cima de um
do Mazinha, lá, um negocinho que tava levando ele, e ele jogava uns martelos, acho que era carimbo, porque ele tinha uma cara de ser, né, estudioso, digamos assim. Maligno. No maligno todo mundo é lá no Mario, todo mundo quer matar o coitado. O engraçado desse jogo do Mario é que até hoje faz muito sucesso, tipo, mesmo não tendo mais os consoles aí. Quer dizer, tem os consoles, mas não é algo que o pessoal morre pra comprar ou algo que ainda é produzido pra ser jogado. No caso, eles produzem mais por relíquia. Mas mesmo assim é um jogo que é muito procurado. Então, se você acha o cartucho e tal, você paga o seu rim pra comprar. Que é caro esse cartucho do Super Mario. Ela, tipo, procura aí, né? Triste. O Super Mario World, ele, por ser do Nintendinho, né, do Super Nintendo, ele é um pouco mais barato do que o do Nintendo 64, que seria o Super Mario 64. Mas o Super Mario 64, todos os jogos da franquia do Super Mario 64 é caro que só o rim. Você, pra pagar isso aí, cara, você tem que... Não é que é caro pra quem não tem money, tipo eu. Mas se você vai comprar um cartucho, na minha época, porque eu posso falar isso, na minha época eu pagava R$10 num cartucho. E hoje ela em dia... tem 30 anos, por isso que ela tá falando isso. Será? Quantos anos você acha que eu tenho? 30 anos. Será que é 30? Será que é 12? Será Para que é de ficar 20? criando dúvidas, é 30 e Comenta pronto, aí, oxe. comenta aí. Além do pato, tinha os filhos do Bowser, que eram os Koopa. Os Koopas, tinha o Baby Koopa, tinha diversos Koopas, eu sei o nome dos Koopa. E era muito, muito louco, não. Gente, a Nintendo, ela também passou por vários problemas de pirataria, entendeu? Isso super faz parte do Brasil. Sim, o Brasil tinha o cartucho pirata. Eu não sabia que era pirata. Eu tinha um carinha que eu comprava. Sério? Tinha cartucho pirata? Cartucho pirata, cara. Eu Cartucho pensava pirata. que era só na área dos CD. emuladores. É, tinha cartucho pirata. É, Tinha até um negócio que... Eu não lembro qual é o nome daquele negócio. Vocês... Eu tô muito desinformado, mas é que vocês mesmo que jogavam o Nintendo... Ah, Nintendo Wii, eu tinha... tenho a versão pirata dele. Aí, Wii. tinha como se fosse um cartucho pra colocar outro cartucho em cima. Que era como se fosse um filtro do cartucho pirata. Eu não sei dizer, era bem. Acho que era isso, não sei, não lembro bem. Tio Cleito deve saber aí, que é o cara que eu comprava os negócios. Então, além do Super Mario World, que eu falei bem resumidamente como seria. Será que você mesmo aí, você zerou Super Mario World? Eu, com meus Eu zerei. há 30 anos, zerei o Super Mario World. Uma vez. Só que depois disso eu nunca mais consegui. Infelizmente. Os outros jogos do Super Nintendo. Tem o Chrono Trigger, que é ou Tiger, não sei como você pronuncia, mas eu falo Tinger porque eu sou BR. E esse Chrono Trigger, ele... Chrono T, ele é um RPG excelente. Acho que foi um dos primeiros RPGs que eu joguei na minha vida que eu me apaixonei com toda certeza. Além do Chrono Trigger, tem Final Fantasy. Quem nunca jogou Final Fantasy, velho? Eu. Excelente! É um RPG maravilhoso também. Que repercutiu demais. Até no PlayStation tem, nos dias de hoje, no PS4. E Street Fighter também. Nos dias de hoje, no PS4 tem Final Fantasy. É que tipo, Street Fighter também fez muito sucesso na Nintendo. Eu não lembro o ranking que foi. Se não me engano, foi Street Fighter 2. Que fez muito sucesso na Nintendo na época. E ele também faz parte da PlayStation hoje em dia também, né? Da PlayStation não, da Sony. Da Sony em si. Se dizer. E PS4 também. É um clássico, na verdade. Tipo o Taiken. Mas acho que Taiken ainda não chega a ser um clássico quanto Street Fighter e outro jogo de luta que eu não lembro o nome, que também fez muito sucesso na Nintendo. Mortal Kombat? Isso. Mortal Kombat. Esses dois, é clássico. Não tem como comparar Taiken com eles. Não tem como. Não dá. Eu joguei Street Fighter naquele celularzinho que é aquele de botões de computador, sabe? De 2012. Eu joguei Street Fighter lá, velho. Era muito bom. Hoje em dia é mó difícil baixar no celular porque precisa ter um Wi-Fi bom. E meu Wi-Fi na casa não é bom, não. Outro jogo é o Donkey Kong Country, que é o primeiro Donkey Kong que surgiu aí e já saiu no coração da garotada, que todo mundo tinha, ou pelo menos alugava. Eu, quando era minica, bem titica, eu ia nesse tio Clayton aí, que era o cara que vendia os consoles aqui no lugar onde moro, e eu ficava na fila de espera pra pegar muitos cartuchos, como The Legend of Zelda. Que Zelda também tem pro Super Nintendinho, que é aquele mais antiguinho. Mas eu também ficava na fila de espera.
Agora, outro console que fez muito sucesso foi o Nintendo 64, que é o Nintendo 64 que eu tenho hoje em dia, que é o meu primeiro videogame. Meu pai, ao invés de comprar os videogames antigos pra mim, os piorzinhos, não que todos sejam ruins, mas os antiguinhos pros mais novinhos, nenhum videogame é ruim, ok? Tudo é maravilhoso. Eu peguei o melhor antes do mais reduzido. Então eu quis trocar o meu N64 para um Super Nintendo e quando eu vi o negócio 2 Então eu quis trocar o meu N64 pro Super Nintendo e quando eu vi o negócio 2 eu nem consegui. Depois de bem grande eu consegui recuperá-lo. Meu N64 aqui, maravilhoso. Coisa mais fofa desse mundo. Esse aqui eu acho que é um jogo de corrida. É o cartucho de jogo de corrida, né? Sim, não sei o nome. É, de corrida, é Lamborghini. Lamborghini é um carro maravilhoso, tá? Pra quem não sabe, tá aqui, ó. Ele é meio que concorrente da Ferrari. Eu não entendo de carro, mas é isso aí. Bom, eu lembro que você podia salvar. Essa era uma das melhores coisas, porque no meu Nintendinho, Super Nintendo, eu não podia salvar os jogos. Ou tinha aquela tela de password, que você tinha que decorar o código ou a foto pra você colocar lá pra passar. De muitos tipo a jogos. senha. Né, a senhazinha pra passar pra fase que você estava. Ou você deixava o videogame ligado, que ficava quente, zoando a TV, zoando tudo, que você ligava, tava zoando tudo. E esse Nintendo, ele já podia salvar, ele vinha com aquela memoriazinha interna. E você podia salvá-lo no controle também, acredito. Não lembro muito bem. Ah, o controle é esse aqui, ó. É um dos modelos de videogame que eu mais gosto e aprecio, porque foi o meu primeiro, então marcou bastante. Eu tinha 6 cartuchos que hoje em dia eu pagaria R$500 pra retê-los, e eu vou pagar. Porque vale a pena. O N64 teve vários jogos que marcaram pra caramba. Eu vou falar de mim, tá bom? Zelda Ocarina of Time, que foi um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo. Que hoje em dia eu não tenho, mas eu ainda vou adquiri-lo. Zelda Ocarina of Time, ele era maravilhoso. Trilha sonora do Zelda era maravilhosa, é maravilhosa. E Zelda é um jogo que, cara, repercutiu por décadas. Que ele mesmo já tinha uns RPGzinhos bem assim, no pixel ainda, nos primeiros Nintendos. Tinha o Super Mario no N64, que você tinha que ficar entrando no castelo do Bowser pra salvar a princesa Peach. Muita gente pode estar vendo esse vídeo achando que a gente não tem muito entendimento no meio da Nintendo. Pode ser algo que a gente esteja falando por cima, porque eu estou falando da minha experiência com a Nintendo. Estou falando das minhas experiências com os jogos. As primeiras franquias de Resident Evil foi no N64. Sim, foi no N64. E no Super Nintendo também. Porque o Resident Evil ele já existia no Nintendinho antigo. E passou pro nosso querido PlayStation. Percebe que ela foi se estendendo. Só que aí as pessoas começaram a pensar que a Nintendo não ia produzir mais consoles, né? Mas ela produziu sim. E mais pra frente a gente vai falar. Porque agora eu vou deixar a Zínia falar, porque eu já falei demais. Bom, agora eu vou falar alguns personagens que fizeram bastante sucesso. Não vou falar muitos e tal, porque é os principais mesmo. Bom, primeiro de tudo foi o Link, o pessoal acha que foi o Mario e tal, mas o que fez bastante sucesso mesmo foi o Link de Zelda. Tem o nome exato lá do jogo, mas agora não é tão importante no momento. Tem o Link, o Mario, o Wario, que no caso é a versão maligna do Mario. Tem o Star Fox, também tem o jogo em si, Street Fighter. Eu não lembro os personagens exatos do jogo que fizeram bastante sucesso ali, mas também rendeu bastante coisa pra franquia. E também teve outros personagens que fizeram bastante sucesso, mas esses são os principais. Agora a gente vai falar da Nintendo atualmente, como que ela tá no mercado, o que as pessoas estão procurando, lançamentos talvez, quem sabe, né? Quando o Nintendo Switch foi lançado, muitas pessoas ficaram um pouco murchas, pode-se dizer. Que muitas pessoas não esperavam muito do console. Ou esperavam, né? As pessoas que eu conheço não esperavam muito. Não tava dando muita Não tava dando muita, assim, né? tipo, Só que começou a melhorar o ânimo desse povo. Por quê? Porque os jogos surpreenderam bastante. Como o Mario Odyssey, o novo Zelda, o jogo do Kirby, que foi relançado,
O novo Bomberman, que foi lançado também, que é maravilhoso, que eu já vi gameplays. Ela tecnicamente tá relançando a maioria das coisas, tipo os consoles dela, por exemplo, os clássicos, ela tá relançando, igual ela falou no vídeo sobre o Nintendo, o Super Nintendo no caso, né, o clássicozão lá, que ele tá relançando num tamanho menor. Para as pessoas, tipo uma versão portátil, digamos. Os jogos antigos e consoles antigos ainda estão sendo muito bem comercializados. Não são produzidos da mesma forma, mas os videogames e consoles retrô estão sendo trazidos novamente. Além dos consoles que são muito bem vendidos, comercializados, também temos as action figures, que todo mundo é louco por action figure. Eu mesma sou uma pessoa muito louca por action figure. Eu também, mas não tenho espaço pra colocar em casa. Ai, que A outra tá mostrando meme no meio do vídeo. Bom, a Nintendo no Brasil, ela veio pra cá em 1992, em parceria com as empresas Gradiente e Estrela. Naquela hora eu tinha gritado quando eu tava olhando o controle, porque eu achei o nome aqui da empresa dentro do controle, não sei se dá pra ver, que tá escrito Gradiente Entertainment. Aqui, acho que não vai dar pra ver que tá bem assim, antiguinho o papel. Tá amarelado, gente, mas é isso aí. O nome tá escrito Gradiente Entertainment, ou seja, esse negócio aqui é do clássico, meu. Foi da primeira empresa que patrocinou a Nintendo no Brasil, isso é top. Aí, tipo, as empresas fizeram essa parceria, a Gradiente e a Estrela, juntamente com a Big N, para produzir os consoles aqui no Brasil. Antes disso, teve um grande problema na produção por conta da pirataria, né? Aqui no Brasil tinha pirataria por conta de emuladores e tal. Isso eu vou falar também nas curiosidades. E aí acabou sendo um pouco conturbada. Na verdade, toda empresa que vem pra cá passa por problemas de dor de cabeça, não é mesmo? Ou é com imposto ou é com pirataria. E aí depois a Estrela saiu do contrato e aí ficou pra Gradiente assumir. Só que a Gradiente ficou só até 2003 e assim a empresa acabou ficando nas mãos da Gaming do Brasil. Eles fizeram bem uma mesclagem de BR com inglês aí, Gaming do Brasil. Top o nome, criatividade total. E aí, infelizmente, no dia 9 de janeiro de 2015, a Nintendo rompeu com o Brasil, né? Não pôde mais distribuir aqui por conta dos impostos, né? Como sempre. Sempre as empresas vão embora por causa dos impostos. Porque, tecnicamente, brasileiro, quando é pra ser fã, é fã mesmo. Geralmente, empresas, cantores ou coisas do tipo, eles ganham muito dinheiro vindo de fãs brasileiros, né? E a Nintendo, ela mesma deixou claro que o Brasil é onde tem o maior número de fãs e compradores dos consoles, é onde eles mais tiram dinheiro. Porém, os impostos acabam fazendo com que eles não tenham lucro nenhum. Tipo, a empresa lança um produto por, sei lá, R$2.000 e o imposto é mais de R$2.000. É, tipo, bem caro. Eu não sei se fez lógica isso, mas ok. Outra coisa também é que mesmo a Nintendo tendo ido embora do Brasil, em 2018 ela lançou jogos, na verdade ela lançou um site para brasileiros, em que os brasileiros baixavam os jogos para Nintendo Switch. Tipo, mesmo você não tendo acesso aos jogos, você poderia baixar esses jogos diretamente no seu Nintendo. Tipo, justamente para ajudar os brasileiros que não têm acesso assim igual os outros do mundo inteiro que tem. E também na BGS anunciaram uma notícia meio fake falando que a Nintendo ia voltar juntamente com a BGS, mas na verdade não. A Nintendo veio na BGS, mas foi tipo uma zona de cosplayer, tanto que o personagem não, o dublador de Mario tava lá. Na verdade ele dublou Mario, Wario, Luigi, dublou Baby Mario, dublou um monte de gente e esse cara ainda continua lá firme e forte. E ele foi também na BGS e a própria Nintendo falou que isso pode ser até um novo caminho para eles voltarem a distribuir produtos no Brasil. Que aí eles estão entrando aí pela internet aí da vida, igual eu falei, que agora você pode baixar os jogos. E agora eu vou falar um pouco das curiosidades da empresa, assim, de leve. Uma das primeiras curiosidades é que, como ela já disse, a Nintendo foi lançada no dia 23 de setembro de 1889. Então, resumindo, ela vai fazer 130 anos esse ano. É mais velha que a Coca-Cola. Mais velha que a Coca. O PlayStation 1 era para ter sido lançamento com a parceria da Nintendo. Porém, deu problema no contrato, né? E o nome do jogo ia ser SNES. CD, que é Super Nintendo Entertainment System CD. É o CID? E aí deu problema no contrato, então
deu meio que liberdade pra Sony lançar seu próprio jogo aí, livre e forte. E aí ela lançou e meio que ultrapassou as vendas da Nintendo. Vendeu mais de 100 milhões de unidades. Até hoje faz muito sucesso a Sony com seus jogos aí da PlayStation. Igual eu falei agora há pouco que PlayStation é vida, né, meu? Como a Alzira falou anteriormente sobre ter feito mais sucesso na América do que no Japão, tinha consoles divididos, o console americano e o console japonês. Isso para o Nintendo 64 e o Super Nintendo também. O Nintendo 64 ele tem uma trava no console americano. Eu vou mostrar aqui porque eu estou com ele em mãos. Eu não sei se vai dar pra ver muito bem, mas aqui dentro tem um quadradinho. Aqui acima, desse lado aqui, acho que não vai dar pra ver muito bem. Deixa eu ver se eu tô do lado certo. Tô. Tem uma travinha. Ah, agora deu pra ver, ó. Aqui, ó. E essa travinha, ela segura pra não entrar cartucho japonês. Porque o cartucho japonês, ele é liso. E o cartucho americano, brasileiro também, porque também foi desenvolvido aqui no Brasil alguns cartuchos, eles têm essa plataforma quadrada. Então muita gente, quando comprava jogo para comprar mais barato, muitas vezes comprava japonês e tinha que ou cortar no cartucho ou tirar essa trava aqui no console. É mais preferível usar o cartucho pra, né? Não estragar o console, né, Sim. filho? Vai ter que abrir o console, cortar, zoado. Outra curiosidade também é que a Nintendo já foi uma rede de motéis. Quando eu falei isso pra ela, levou um susto. Mas então, lá no início, quando os dinossauros ainda existiam, Meu Deus, os dinossauros iam pro motel. quando lançaram a Nintendo, era uma empresa de cartas. E aí, depois do dono ter falecido e tal, já na mão dos bisnetos, tataraneto, whatever, ele começou a investir na TV. Tipo, mandava pra TV todos os tipos de produto. Aí foi desde a TV até as redes de motéis. Tipo, imagina, Motel Nintendo. Venha ser feliz aqui com muito prazer. Encontre seu cogumelo em cada quadrado. O nome Mario, dos personagens mais famosos da empresa, foi em homenagem ao Mario Sergei. Ele foi locador de um dos primeiros imóveis para a empresa lá em Seattle. E aí o nome Mario foi em homenagem a esse cara aí, por ter sido um dos primeiros locadores. Não, foi locador de um dos primeiros imóveis para a empresa. Os funcionários da Nintendo são muito fiéis à empresa. Tipo, quando eles entram é para entrar e morrer lá, entendeu? Porque, tipo, o dublador de Mario, Wario, Luigi e Mario, o resto... Luigi e o resto. e o resto, e todos, ele tá lá há décadas, o cara vai morrer lá dentro, participando, sempre dublando, tanto que, como eu disse, ele veio na BGS aqui no Brasil, então bem importante. Uma personagem que é muito esquecida na Nintendo, que é uma pessoa que é muito favorita de muitas pessoas aí, é a Daisy. Mano, a Daisy é a princesa. Nem sei quem é. Velho, ela é princesa também. Todo mundo só cola na cola da Peach. Só cola na cola da Peach. Da Peach? Tá Peach! certo. Ela é uma princesa mais, assim, comercializada, digamos assim. Ela está mais nos jogos, enquanto a nossa querida Daisy só é encontrada nos jogos como Mario Party. E eu amo a Daisy. Cara, a Daisy... Olha, eu prefiro mil vezes a Daisy do que a Peach. O Nintendo praticamente, tecnicamente na verdade, do significado é deixa a sorte para o céu. Mas não é o significado exato, porque no japonês a gente sabe que cada kanji tem um significado, depois junta e muda o significado. Porque assim, Nintendo são 3 kanjis. Nintendo. E junta, forma outra frase. Não é aquela tradução... É ao pé da letra, bem abrasileirada, mas é tecnicamente isso aí. O jogo Super Nintendo, quer dizer, ele é chamado de Super Nintendo aqui no Brasil. O nome dele mesmo é SNES, que é Super Nintendo Entertainment System. E no Japão ele é chamado de Super Famicom, que é a abreviação de Family Computer. Não sei de onde eles tiraram essa ideia de Family Computer, de juntar Famicom. E aí, mas o nome dele é SNEC, mas aqui no Brasil é chamado de Super Nintendo, Nintendinho, no caso. Bom, é isso aí, gente.
esse foi o nosso vídeo de ano novo. Deixa o seu like, tá? É muito importante. Se inscrevam também se vocês gostaram do vídeo para não perder nenhuma novidade do canal. E compartilha também para as pessoas conhecerem a nossa face. Conhecer o nosso canal. Porque eu sou muito bonita, entendeu? Ela é muito bonita. Ela precisa ser conhecida. Tem muitos vídeos legais no nosso canal. Poucos de curiosidades por enquanto, porque o ano ainda tá muito grande, nós vamos fazer muita coisa. Então, é isso aí, pessoas. É isso aí, gente. Fala.